Já esteve em uma situação em que não entendia se Deus estava tentando te ensinar algo ou se estava te punindo? Já se viu de joelhos orando: Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, mesmo sem entender esta situação. Ajuda-me a ter fé, mesmo sem compreender minhas circunstâncias atuais? Todos nós já passamos por isso em nossa caminhada com Cristo. Esses momentos de provação e dificuldades podem ser incrivelmente desafiadores. Muitas vezes é difícil permanecer positivo ou manter a oração constante. A Bíblia nos alerta que enfrentaremos aflições em nossa vida. Não há como negar que a dor é real. Mas veja só, se nunca tivesse enfrentado um problema, eu nunca teria conhecido o poder de Deus para resolvê-lo. Se nunca tivesse sido colocado contra todas as probabilidades, jamais teria descoberto que a vitória pertence a Jesus. Se meu último relacionamento não tivesse me quebrado, como saberia que Deus poderia me curar e me tornar inteiro novamente? Agora entendo o que significa o versículo de Salmos 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Durante a prova foi doloroso. Sim, foi difícil. Às vezes não via uma saída. Mas, ao superar, percebi a bondade de Deus de uma forma que nunca havia valorizado antes. Através do sofrimento, meus olhos foram abertos para a verdadeira magnitude da graça de Deus. Você está em sofrimento agora? Há alguém ouvindo que está passando por uma dor profunda. Quero encorajar você. Deus não está te quebrando. Ele está te moldando. Ele usa a dor para nos transformar, nos preparar e nos fortalecer. Pense na história de José. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso e esquecido. Mesmo assim, Deus usou cada dificuldade para construir sua fé, sua resiliência e sua força, preparando-o para uma posição que ele nunca imaginaria. A Bíblia nos diz em Tiago 1, 2 e 4: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O sofrimento que conhecemos como filhos de Deus é temporário. Nesta vida, enfrentamos dor, mas no céu não haverá sofrimento. Onde há perda, haverá restauração. Onde há derrota, haverá vitória. Onde há lágrimas, haverá alegria na presença de Deus. José declarou em Gênesis 50, 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E se adotássemos essa mesma perspectiva sobre o nosso próprio sofrimento? Como seria sua vida se você confiasse que Deus está usando seus desafios para um propósito maior? Em Romanos 5, 3, 5 lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Regozijar-se no sofrimento não significa gostar da dor. Significa reconhecer que Deus é maior do que qualquer problema. A dor refina nosso caráter, nos ensina o valor da esperança e nos torna mais dependentes dele. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus significa confiar quando não entendemos. Significa confiar mesmo quando dói. Será que você consegue entregar suas preocupações a Deus agora mesmo? Muitas vezes queremos entender tudo, mas nossa compreensão é limitada. Deus, em sua sabedoria, usa cada prova para nos moldar e nos tornar mais fortes. Em Romanos 8, 28 lemos:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixe que essa verdade te inspire. Se Deus permite um desafio em sua vida, é porque Ele está construindo algo maior. Pode ser sua fé, seu caráter ou seu destino eterno. Agora é sua vez. Se você está sentindo que sua fé está fraca ou que suas orações não estão sendo ouvidas, pare por um momento. Ore, entregue suas preocupações a Deus e peça para que Ele cumpra sua vontade em sua vida. Deus é fiel, mesmo em meio às tempestades. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu comentário sobre como Deus tem trabalhado em sua vida e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de encorajamento. Vamos espalhar essa mensagem e inspirar mais pessoas a confiar em Deus. Já imaginou como seria encontrar descanso em meio ao caos? Como é possível enfrentar desafios esmagadores sem ser consumido pelo medo ou pela dúvida? Essa foi a experiência de Davi, um homem que enfrentou inúmeras tribulações, mas encontrou forças para declarar a fidelidade de Deus. No Salmo 55, Davi escreve: "O medo e o tremor me dominam e o pavor me assalta. De manhã ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e o Senhor ouve a minha voz." Aqui vemos um homem que reconheceu sua fragilidade, mas também sabia que poderia confiar suas cargas ao Senhor. No final desse salmo, ele nos encoraja com uma mensagem poderosa. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Essa promessa não era apenas para Davi, mas é para todos nós que buscamos refúgio em Deus. Ele nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus é nossa força, nosso sustento e nossa segurança. Mas como aplicar essa verdade em nossas vidas? Como confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando? A Bíblia nos exorta em Hebreus 12, 1, 2. Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa passagem nos chama a uma ação clara: lançar fora os pesos que carregamos, abandonar os pecados que nos impedem e fixar os olhos em Jesus, aquele que sofreu a cruz para que tivéssemos vitória. As lutas podem ser bênçãos disfarçadas. Os problemas que enfrentamos muitas vezes parecem insuportáveis. Mas para os que confiam em Deus, eles podem se tornar instrumentos de crescimento. Deus usa nossas dificuldades para nos lembrar que Ele é nosso libertador, nosso Salvador e nossa esperança. Em Romanos 8:28 lemos: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Você já considerou que sua luta pode estar moldando você para algo maior? Pense em José, que foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Apesar de todas as dificuldades, Deus o colocou em uma posição de liderança no Egito. Pense em Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo, confiando que Deus a colocara naquela posição para um tempo como este. Esther 4:14. Cada desafio que enfrentaram serviu para revelar o poder de Deus em suas vidas. A armadura de Deus e o campo de batalha. Em Efésios 6, somos chamados a nos revestir da armadura de Deus para enfrentar as batalhas espirituais. Não estamos sozinhos nesse campo de batalha. Deus nos equipa com fé, justiça, salvação e a palavra para resistir ao inimigo. Mas precisamos decidir de que lado estaremos. Não há espaço para neutralidade na guerra espiritual. Somos soldados de Cristo ou estamos permitindo que o mal nos domine? Jesus nos chama a sermos guerreiros de oração, pessoas que batalham em seus joelhos. Ele não nos força a segui-lo, nos dá livre arbítrio para escolher. Mas quando escolhemos lutar ao lado de Deus, somos mais que vencedores.
Somos chamados a perseverar na oração, a orar com ousadia e a confiar que Deus nos dará a vitória. O perigo da soberba e da autossuficiência. Quando estamos no topo, quando achamos que somos fortes, é exatamente nesse momento que estamos mais vulneráveis. Em 1 Coríntios 10, 12, somos advertidos: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A soberba nos leva a pensar que não precisamos de Deus, mas isso é uma armadilha perigosa. A Bíblia nos alerta que o orgulho vem antes da destruição. Provérbios 16, 18. Quando nos tornamos autossuficientes, abrimos espaço para que o inimigo entre em nossas vidas. É por isso que precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, reconhecer nossa dependência dele e viver em humildade. A jornada de grandes homens e mulheres de Deus. Ao olhar para as Escrituras, vemos que ninguém esteve imune a problemas. Moisés enfrentou a rejeição e a dúvida, mas Deus o usou para libertar Israel. Ana chorou amargamente pela sua esterilidade, mas Deus ouviu seu clamor e lhe deu um filho. Jó perdeu tudo, mas manteve sua fé em Deus e, no final, recebeu em dobro o que havia perdido. Essas histórias nos mostram que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Quando olhamos para trás, percebemos que foi em nossas maiores lutas que vimos a fidelidade de Deus de forma mais clara. É na fraqueza que a força de Deus é revelada. E você, quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Está lidando com a dor, a perda ou a dúvida? Coloque suas preocupações diante de Deus, não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Como diz Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo impossível para mim? Não há situação que Ele não possa transformar, não há dor que Ele não possa curar. Lembre-se, sua luta não é o fim da história. Deus é especialista em transformar derrotas em vitórias. Confie nele, persevere em oração. Continue lutando mesmo quando parecer difícil e mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você foi tocado por essa mensagem, eu te convido a se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre como Deus tem trabalhado em sua vida e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Obrigado por assistir e que Deus abençoe grandemente sua vida.